Primeira carta do apóstolo São Paulo à igreja que está em Corinto, capítulo de número 2. Glória a Deus. Está escrito: e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Querida igreja, noiva do Cordeiro, simpatizantes da nossa fé, amigos que vieram de perto ou de longe, pessoas que nos assistem pelas mídias sociais ou que vão assistir os recortes deste culto daqui a pouco. Aprove a Deus nos reunir aqui nessa noite, primeiro porque Ele nos ama, e segundo porque nós o amamos. Quem aqui ama Jesus? Deixa eu ver. Quem aqui se sente amado por Jesus nessa noite? Eu também me sinto. A diferença da nossa religião para muitas outras é essa: é que o nosso Deus é vivo e fala. Nós não podemos vê-lo, mas podemos senti-lo. Eu senti Jesus aqui nos louvores, eu senti Jesus ao observar a igreja com fervor, com desejo de adorá-lo. Então Ele está conosco aqui. Quando abro a Bíblia na carta à igreja de Corinto, eu sempre abro com ressalvas. A igreja de Corinto foi uma igreja plantada pelo apóstolo São Paulo há 2000 anos atrás. Uma igreja bonita, uma igreja viva, uma das igrejas mais poderosas da história. Penso que de todas as igrejas fundadas, 3 marcaram história: a igreja de Jerusalém, que foi pastoreada pelo apóstolo São Pedro; a igreja de Éfeso, que foi uma igreja também tomada pela unção de Deus, teve pastores como Timóteo, como o apóstolo São João, e também Paulo, que fundou esta igreja, passou por 3 anos e meio ali. E a igreja de Corinto. A igreja de Corinto, ela estava na Grécia, e a Grécia pertencia àquela civilização antiga, uma civilização acima da média de todas as demais civilizações. Os gregos deram a sua contribuição para que a raça humana chegasse a esse nível de civilização, por assim dizer. Os gregos deram para nós a medicina, os gregos deram para nós a modernidade do que nós chamamos de arquitetura. A arquitetura grega, ela é empregada em boa parte do mundo moderno. Os gregos deram para nós o esporte, né? A palavra Olimpíada vem de Olimpo. Olimpo era um monte onde ficavam lá estabelecidos os deuses, ou pseudo-deuses que os gregos acreditavam. Os gregos deram para a raça humana a filosofia, uma matéria difícil, né? Que é a arte de você buscar conhecimento, analisar as coisas, observar, tentar compreender. Então os gregos deram uma contribuição gigantesca para a raça humana, e talvez por isso o Senhor Deus tenha tido piedade deles, porque o Evangelho foi revelado para os judeus, e quando Jesus levantou os 12 apóstolos, deu a eles a incumbência de começarem por Jerusalém, Samaria, Judeia e depois os confins da terra. Mas quando nós lemos a Bíblia Sagrada, vamos ver que os 12 apóstolos fizeram questão de levar o Evangelho apenas para o seu povo.
O evangelho não saiu de Jerusalém, ou melhor, não saiu das cercanias de Israel, quando os homens de Deus, levantados pelo Senhor Jesus, ali estavam. Talvez porque era muito difícil, eram apenas 12 para pregar o evangelho ao mundo todo, e por serem judeus, dedicaram aos seus patrícios, aqueles que eram seus parentes, aqueles que eram seus irmãos de sangue, e por isso parece que esqueceram do resto do mundo. No mundo de Jesus, a raça humana era separada em 3 grupos. Um deles era os judeus, o outro eram os gentios, e depois assim por falar dos gregos. Os gentios para eles eram aquele povo que podia ser chamado de pagão. Eram homens e mulheres que eram relacionados com um grupo de bárbaros, porque viviam ainda a escassez do conhecimento, e viviam adorando pedras, viviam sacrificando filhos, viviam se cortando para beneficiar assim de alguma forma os seus deuses. Então eles eram chamados de gentios. E os gregos estavam ali estabelecidos numa parte do mundo com o seu conhecimento e com toda essa graça de dar ao mundo os presentes que eu falei aqui. O apóstolo São Paulo, ao se converter à fé, sendo judeu, poderia ter ele pregado para os judeus, poderia ele ter gastado todo o seu conhecimento levando o evangelho para toda a terra de Israel, que ainda não havia sido evangelizada por inteiro. Mas ele teve um tino, uma visão, uma chamada, um alvo a atingir, que eram os gregos. Como eu disse, talvez por todos os benefícios que os gregos deram à raça humana, Deus teve piedade deles, porque eles eram ricos, eram bonitos, eram inteligentes, mas a adoração deles era esquisita. Eles adoravam deuses que moravam bem próximo da terra, no alto de uma montanha chamada Monte Olimpo. Adoravam deuses que de vez em quando ficavam entediados, saíam lá das suas cercanias celestes, desciam na terra, iam namorar as mortais, e aí nasciam seres que eram chamados de semideuses. Hollywood ama esse pessoal. De vez em quando tem um filme lá com um deus grego, quer seja a Mulher Maravilha, filha de Artemísia com Zeus, quer seja a Fúria de Titãs, Hércules e tantos outros heróis da Grécia Antiga, que um dia foram deuses e de repente se tornaram mito. Qual a diferença de Deus para mito? Deus é alguém adorado, mito é apenas uma lenda. Interessante é que antes de serem mito, lenda, eram deuses. Para os gregos eram deuses da água, deuses do céu, deuses da terra, deuses que cuidavam das árvores, deuses que cuidavam das plantas, deuses que cuidavam dos animais. Quem aqui se lembra lá da 5ª, 6ª, 7ª série, quando se estuda sobre os gregos, você é automaticamente levado a conhecer um pouquinho da mitologia deles. O deus Pan, por exemplo, que era metade homem e metade bode, que andava com uma flauta na mão. Você deve se lembrar de imagens, de desenhos assim em livros. Tudo isso dos gregos. Os gregos adoravam de fato esses deuses, mas de repente, como que em um passe de mágica, esses deuses se tornaram mito, se tornaram lenda. E a pergunta que fica aqui na mente desse pregador é: como é que uma civilização, eu não estou falando assim de um povinho xoxo, eu não estou falando de um povo pobre que não tem dinheiro, eu não estou falando de um povo que não tem conhecimento, eu estou falando de um povo que no seu tempo estavam acima de todos os povos. E esse povo, com toda a sua cultura, com toda a sua riqueza, com a sua beleza, com toda a sua filosofia, se curvavam diante de deuses que, segundo eles, cuidavam dos pormenores da vida do ser humano, da floresta, do sol, do oxigênio, da pedra, da planta, etc, e etc. Eles adoravam de fato, e não adoravam por um ano, foram milênios adorando esses deuses. E de repente, repito, como em um passe de mágica, eles trocam esses deuses por um único Deus. Um Deus diferente. Um Deus que carrega sobre si toda a autoridade de todo o universo. Um Deus que segurava na palma da sua mão todos os oceanos da terra. Um Deus que trazia existência pelo poder da sua palavra todas as coisas. Como é que alguém deixa uma adoração de milhares de deuses para de repente adorarem um único Deus e transformar todos os seus deuses em mito, em lenda? Ora, o que foi que aconteceu com os gregos? E eu tenho a resposta:
A resposta está nos versículos que eu li para vocês. Aqui na carta aos Coríntios, uma carta que Paulo escreve à igreja para relembrá-los de como foi que a igreja foi fundada. A igreja de Corinto havia sido fundada 20 anos antes desta carta aqui nascer. 20 anos antes, o apóstolo São Paulo entrou na Grécia e não teve medo nem vergonha de anunciar aos gregos o evangelho como ele conhecia. Paulo foi na capital do mundo intelectual do mundo antigo, dos gregos, que era Atenas. Isso está na nossa Bíblia Sagrada. Paulo entra em Atenas, e havia em Atenas uma avenida chamada Avenida da Adoração. Uma avenida onde todos os deuses da Grécia tinham um altar e tinham uma imagem. Então, se você fosse grego, você tinha que sair da sua terra, ir em Atenas, e em um daqueles altares sacrificar ao seu deus, a Zeus, Hades, Poseidon, Hermes, Hera, Diana, Afrodite, Teseu e tantos outros deuses que os gregos adoravam. Uma avenida infinita, e é lá que o apóstolo Paulo entra. Paulo entra naquele lugar, naquele covil de demônios, no centro do paganismo, no centro da idolatria do mundo antigo, e ele encara de frente a imagem desses deuses. A história diz que a imagem de Zeus, que era o deus dos deuses da Grécia, tinha 10 metros de altura, de ouro maciço. E pense num deus bonito: um peito gigante, uma barriga de tanquinho, um queixo quadrado, todo viril, segurando na mão um raio. Na sequência, Hades, o deus da morte, uma espécie de caveira, segurando em uma mão uma foice. Daqui a pouco, Poseidon, o deus dos mares, meio homem, meio peixe, uma espécie de sereia. E assim sucessivamente, deuses e mais deuses. Diana, a deusa da fertilidade, da beleza, uma espécie de modelo fotográfico dos dias de hoje. E tantos outros deuses, todos eles ali em pedra, com o seu rosto, com o seu corpo, e um altar erigido a cada um deles. Paulo, quando viu o primeiro, o segundo, o terceiro ou o quarto deus, deveria ter corrido dali. Era uma mensagem para os gregos dizendo: não tragam outros deuses, porque nós já temos os nossos. Mas Paulo olhou o primeiro Deus e não voltou atrás. O nanico andou mais um pouquinho, viu a segunda imagem, não ficou com medo. Olhou a terceira, a quarta, a quinta, ele viu 1000 imagens e não voltou atrás. E continuou andando. Ele queria conhecer os deuses da Grécia. E quando ele chega no último altar, aleluia, o altar não tinha imagem de Deus nenhum. Tinha ali sacrifícios, mas não tinha imagem a Deus nenhum. Aí Paulo leu o nome do Deus a quem o altar estava erigido, e estava escrito lá: ao Deus desconhecido. Aleluia. Se fosse eu, com a minha mente tapada, com a minha pequenez intelectual, teria dito: meu Deus, eles adoram um Deus invisível. Eu teria corrido daquele lugar. Mas olha a inteligência de Paulo. Quando ele viu ao Deus desconhecido, ali mesmo ele fez o primeiro culto cristão. Ele bateu palmas, chamou a atenção dos gregos e disse: ó atenienses, vi eu o tamanho de vossa fé nos seus deuses, e vocês amam tantos deuses, que com medo de deixar um deles sem um tipo de sacrifício, vocês erigiram um altar ao Deus desconhecido. Pois bem, eu estou aqui para dizer que o sacrifício de vocês chegou até ele. O Deus desconhecido recebeu o sacrifício e me mandou aqui, porque eu sou o sacerdote do Deus desconhecido. Aleluia. É muita audácia, é muita coragem para um homem só. Detalhe, um homem de 1,5 metro de altura. Já contei para vocês aqui sobre Paulo. 1,5 metro de altura, uma cabeça desse tamanho, calvo por natureza. Há quem diga que ele era caolho e manco de uma perna ainda. Essa é a figura que vai entrar na Grécia, na terra dos homens belos, das mulheres bonitas, das beldades ambulantes. Entra aquele cidadão desse tamanho, faltando algumas atividades, e é ele que chama a atenção do povo, e o povo para ouvir Paulo. E quando Paulo tem a atenção deles, ao invés de chegar dando religião, Paulo começa a discutir com eles sobre os epicureus, sobre os estoicos, 2 linhas de raciocínio, de filosofia daquele mundo antigo. Paulo conhecia tudo e um pouco mais. Aqui eu quero parar um pouquinho só para falar para vocês que muitas pessoas, quando olham para a nossa religião, pastor Elias, pensam de fato que nós cristãos da Assembleia de Deus, principalmente de uma igreja pentecostal, que a nossa igreja é feita só para pessoas sem cultura. Eles acreditam que o evangelho é dado só para quem é ignorante.
As pessoas ricas falam assim: você vai naquela igreja daquele pastorzinho onde o povo fica gritando. Eles debocham da nossa fé, achando que o cristianismo é só para pobres. Eu queria que eles pudessem um dia ter encarado Paulo, advogado, poliglota, de família rica, de dupla cidadania, que conhecia a filosofia dos epicureus e dos estoicos, e que entrou na capital do mundo intelectual antigo e desabou com todo aquele inferno. Agarrou Zeus pelo pescoço, agarrou Hades, Poseidon e jogou eles para debaixo de uma ponte e disse para eles: só há um Deus no céu e na terra, Jesus Cristo, meu Salvador. A pergunta que fica é: como é que ele consegue tirar a atenção de Zeus, a atenção do povo em Hades, a atenção do povo em Poseidon, em Diana, em Hera, em Afrodite, e consegue fixar a atenção dos gregos em Yeshua, em Jesus de Nazaré? Como foi que Paulo fez isso? Paulo conseguiu a atenção dos gregos. Ele ganhou Atenas e daqui a pouco ele começou a caminhar pelas cercanias, e ele achou uma cidade onde o evangelho foi muito mais propagado, que foi a cidade de Corinto. E na cidade de Corinto ele plantou a igreja mais viva de toda a história, a igreja mais poderosa da história, a igreja mais carismática da história, a igreja mais pentecostal da história. Eu queria ter sido pastor na igreja de Corinto. Lá você não precisava falar para o povo: fica dando glória a Deus, levante a mão, abaixa a mão. Não. Lá os crentes eram tomados pela presença do Senhor. Pastor, como é que o senhor sabe? Está escrito, Paulo foi ensinar eles: olha, todos podem profetizar, mas cada um dá um tempinho para o outro. Por que ele ensina isso? Porque ele começava a pregar, levantava um profeta aqui, ele estava ouvindo esse profeta, levantava outro aqui, ele estava ouvindo os dois, levantava um terceiro lá em cima, ele estava ouvindo os três, levantava um quarto. Ele falou: gente, calma, todo mundo pode profetizar nessa igreja, mas cada um ao seu tempo. Todos começavam a falar em língua estranha, e Paulo começou a ensinar: todos podem falar em línguas, mas vamos orar ao Senhor para que Ele levante alguém que interprete essas línguas, para que nós entendamos que existem mensagens proféticas inseridas nas línguas estranhas que os crentes pentecostais falam. Paulo plantou a igreja mais poderosa da história, e esta igreja cresceu, e ela incendiou o seu tempo, e ela foi responsável para que a religião grega desaparecesse da história. Só que 20 anos se passaram, e 20 anos é muito tempo. Para alguns não, mas para uma religião sim é. 20 anos depois, os primeiros crentes que começaram cheios, que tiveram experiências, que subiam um monte, que desciam um monte, que faziam campanhas de oração, que buscavam o poder do Espírito Santo, já estão velhos. Quem aceitou Jesus na época de Paulo com 20 anos já tinha 40, quem aceitou com 50 já tinha 70. As pessoas vão envelhecendo, e de uma geração para outra, as pessoas acabam perdendo o ânimo. É natural que isso aconteça, e isso só acontece quando entramos em um ritmo de marasmo. Tudo que vira rotina não acaba bem. Quer seja casamento, quer seja a sua vida no trabalho, e a sua vida espiritual não foge à regra. Nós não podemos deixar a nossa vida espiritual virar uma rotina. Nós não podemos entrar por aquela porta e fazer como os velhos crentes fazem até hoje. Antes de entrar tem um ritual. Eles param na porta e fazem assim, olha o ambiente, e dependendo de quem eles vêem no ambiente, eles já entram com a cara emburrada. Pergunte por quê? Porque eles já sabem quem é que vai pregar à noite. Mas tem coisa pior, pergunte o quê? Eles já sabem o que a pessoa vai pregar. Dependendo de quem eles veem no culto, eles já sabem quem vai cantar à noite. Mas tem coisa pior, pergunte o quê? Eles já sabem o que a pessoa vai cantar à noite. Mas tem uma coisa pior do que tudo isso junto. Pergunte o quê? É a pessoa entrar no culto já sabendo como ele vai terminar. Nossos cultos não podem ser metódicos. Nossos cultos, é claro, nós temos uma homilia, nós temos uma regra. Nós sabemos quando começa, temos horário para começar, horário para terminar. Mas e se algum dia Jesus quiser mudar isso? E se num culto ele quiser fazer diferente? E se num culto ele não quiser que a banda cante, mas que venha alguém pregando, ou que Deus levante alguém falando em profecias? E aí, o que nós vamos fazer? Vamos nos meter com Deus e falar: aqui não, o Senhor tem que seguir a nossa regra. Nós não podemos deixar nada virar rotina, inclusive o nosso culto. E quem é que deixa virar rotina? Somos nós mesmos. É a maneira como nós fazemos, a maneira como nós entramos aqui dentro. Se você fizer agora uma autoanálise sua, uma autocrítica sua, da forma como você começou a sua fé,
e como você está agora, você mesmo é capaz de chegar a esse seguinte laudo: eu não sou mais o mesmo. É natural que a gente mude, mas nós não podemos mudar de maneira tão radical ao ponto de perdermos a nossa identidade. Não podemos mudar ao ponto da gente ficar irreconhecível na fé. Nós temos que continuar seguindo a Jesus e servindo a Ele. Por que as coisas às vezes viram rotina? Porque nós mesmos deixamos. Nós trazemos para dentro da igreja o fardo do dia, o fardo da semana, as lutas da família. E aí chegamos aqui dentro e queremos colocar tudo para fora, para que Deus assim resolva. Transformamos o culto em algo que o culto não é. O culto não é para homens. Nunca foi para homens. O culto é para Deus. Se o culto é para Deus, nós não deveríamos ter expectativa de receber alguma coisa no culto. Pelo contrário, tínhamos que ter a responsabilidade de entrar aqui para dar alguma coisa. Culto não é para homens, culto é para uma divindade. Não é como você saiu de casa: eu vou lá no culto para ver o que Deus tem para mim. Não, é Deus que tem que sair do céu, se ajeitar lá, vir e falar: eu vou lá na igreja ver o que a igreja tem para mim hoje. É isso, o culto deveria ser, mas nós, com o passar do tempo, fomos mudando o culto. E aí os crentes entraram num ritmo assim: só querem venha a nós e ao vosso reino nunca nada. E aí a gente chega no culto e transformamos o culto em tudo menos em culto. Culto não é teatro. No teatro você entra, assiste uma peça, se gostar aplaude, se não gostar você vai. No teatro você tem a liberdade de levantar no meio do show, ir lá comer pipoca, ir no banheiro ou ir embora a hora que você quiser. Aqui não é teatro. Aqui não é um cinema onde você entra e tem direito a escolher o filme do seu gosto. Não, aqui é a casa de Deus. Aqui você entra e você manda a glória para cima, na expectativa de que Ele mande glória aqui para baixo. E detalhe, Ele pode fazer muita coisa e te dar tudo que você precisa. Todavia, se Ele não fizer nada, e se Ele não te der nada, o culto tem que ser culto do mesmo jeito. Eu não sirvo a Jesus por aquilo que Ele tem para me dar, eu sirvo a Ele por aquilo que Ele já me deu. E eu estou cansado de falar para vocês aqui o que Ele já nos deu. Ele já perdoou os meus pecados. O meu nome está escrito no livro da vida. E se a trombeta do arrebatamento tocar daqui 5 minutos, nada me segura nesse mundo, porque eu vou para o céu. Alguém tem essa mesma certeza aqui? Então, se você tem essa certeza, por que você ainda está triste, me olhando com essa cara de ressabiado? Vamos adorar a Deus, vamos encher esse ambiente com adoração. Ora, o que é adoração, pastor? É aquilo que o povo, quando vai para o carnaval, faz. Peguei pesado? A abertura do carnaval tem um rei Momo, não tem? Tem um rei, e as pessoas vão lá para adorá-lo. E vão adorá-lo de que jeito? Põe suas fantasias para adorá-lo. Ele está vestido como palhaço, todo mundo se veste como palhaço. Não há carnaval em silêncio. O carnaval é o resquício de adoração do mundo pagão aos deuses pagãos. Se os deuses pagãos, que têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm boca e não falam, têm pés e não caminham, podem receber adoração, por que o nosso Deus não pode? Ele tem olhos e está olhando para nós aqui nesta noite. Ele tem ouvidos e está ouvindo o nosso clamor nesta noite. Melhor, Ele tem pés e está caminhando no nosso meio nesta noite. Alguém está sentindo a presença dEle aqui? Então reage, pelo amor de Deus. Estou com meu corpo arrepiado. O Senhor está aqui dentro. Isso é adoração. Olha só, Paulo chegou numa cidade, era meio de semana, o altar estava erigido e estava cheio de ofertas, estava cheio de adoração. As pessoas vão no cemitério às vezes diariamente colocar flores lá. As pessoas em memória dos outros fazem. Aí nós estamos na casa do Eterno. Sabemos o que é que alimenta Deus. Deus é um ser que se alimenta de adoração. Você nunca se perguntou por que Ele te criou? Você nunca se perguntou por que Deus criou tudo que Ele criou? Ele estava muito bem no mundo dele, sentado no trono dele, Pai, Filho e Espírito Santo, conversando apenas em telepatia, em silêncio abrupto, mas um lugar carregado de divindade. Aí Deus resolve criar os anjos e coloca nos anjos o primeiro som que o universo ouviu.
O primeiro barulho que o universo ouviu foi essa palavrinha aqui, ó. Santo, 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 santo. É a palavra que rege os serafins. Depois que Deus ouviu a palavra santa, ele se empolgou. Aí ele criou um anjo, capítulo 26, 27, 28 do livro de Ezequiel, e chamou ele de querubim ungido da guarda, e plantou dentro dele o som da música. Já leu? Ezequiel 28, verso do 7 ao 13. Deus falando sobre Lúcifer: porquanto nos dias em que eu te fiz, eu fiz em ti, em ti, as obras do tambor, as obras do pífaro. O que é a obra de um instrumento, senão o som dele? Deus diz: quando eu te fiz, eu coloquei dentro de você o som da música. Por isso os nossos velhos pais chamam Lúcifer de o maestro de um grande coral. Não há coral na Bíblia, ele regendo, mas os nossos pais como leram, que Deus criou dentro dele o som, a música. Nós entendemos então que ele é um ser musical. Detalhe que a música tem 7 notas, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, 7. 7 é um número que, à luz da Bíblia, faz o crente pentecostal ficar feliz. O 7 é o número da... Não ouvi? Então são 7 notas musicais que compõem as melodias. Olha só, o homem não é capaz de criar isso. O homem não cria nada perfeito, mas Deus cria. Então, do silêncio eterno, Deus criou a palavra santa e depois criou a música. A música encheu o céu. Deus usou a música para criar. Se você pegar Deus falando com Jó, lá no livro de Jó, Deus falando: Jó, onde é que você estava enquanto eu criava o mundo e os anjos cantavam num canto do universo? Deus criou depois os anjos e os animais, e os animais não são mudos. Quem já acordou de manhãzinha aqui com o canto dos pássaros? Quem já acordou? Cada pássaro tem um canto tão lindo. Quem já entrou numa floresta aqui à noite, na mata fechada, e você começa a ouvir uma orquestra sinfônica? Quem é o maestro que rege aquela orquestra? É o grilo fazendo barulho, é o sapo coachando, é um passarinho fazendo isso, é as folhas que na dança do vento fazem um farfalhar. Daqui a pouco temos uma linda melodia. Ora, quem aqui já foi à beira do mar? Eu tenho um grande amigo, o pastor Marcos Pereira. Ele é meio maluco, mas é homem de Deus. O pastor Marcos um dia me fez perceber uma coisa que eu nunca tinha percebido. Ele disse: Marco, você sabia que até o mar glorifica a Deus? Eu falei: como é que é assim, pastor? É, o mar conversa. Eu falei: pastor, o senhor é louco. Ele falou: não sou, vou te levar para ver. E não é que ele me levou no mar. Chegamos lá na beira da praia, ele me levou num lugar que tinha pedras. Ele falou: daqui a pouco você vai ver o mar chamar por Deus. E não é que daqui a pouco a onda veio e começou a quebrar, Elias, aqui na beira da praia, quebrou nas pedras. Daqui a pouco ele falou assim: olha o barulho. A água vinha, batia na pedra e fazia assim: Jeová, Jeová, tudo para ele escutou Jeová, a água batendo na pedra, e eu não pude dizer que não, porque daqui a pouco a fonética parecia Jeová mesmo. Aí eu me lembrei do último versículo, do último salmo da Bíblia, que diz assim: todo ser que respira deve louvar ao Senhor. Todo ser deve louvar ao Senhor. Um dia Jesus, numa conversa com seus discípulos, falou assim para eles: vocês já viram os pardais? Os pardais, a ave que ninguém gosta, é praga. Você já viu um pardal plantar? Você já viu um pardal colher? E porventura falta comida a eles? Não. Por que não falta? Porque quando o sol nasce, todos os pássaros cantam. Amanheceu, todos os pássaros cantam. E quando eles cantam, esse louvor sobe até o Senhor, porque todo ser que respira deve louvar ao Senhor. Aí depois que Deus criou os anjos e criou os animais racionais, Ele fez você, criatura. Pelo menos o Marcelo entendeu, eu vou falar de novo. Depois que Deus fez os anjos, os querubins, serafins, ofanins e o arcanjo, depois que Ele fez o gato, o cachorro, a vaca, o pássaro, o peixe, Ele fez você. Se os anjos adoram e os animais adoram, por que só você tem que ficar nesse culto com essa boca fechada? Por que só você tem que ficar aí com a mão no queixo, perna cruzada, filosofando? Aqui não é lugar disso, aqui é lugar de adorar. É sério. Quanto mais louvor mandamos, mais o Senhor se alegra. Louvor é elogio, louvor é uma alegria. Paulo conseguiu colocar isso dentro dos gregos. Só que 20 anos depois, a igreja se esfriou.
Eu já fui mais crente, eu já fui mais barulhento. Eu lembro que quando eu era novo convertido, eu e o pastor Elias, quando chegava no culto da mocidade, a gente fazia tanto barulho, que quando chegava um ônibus do lado de fora, o pessoal, nossa, a igreja está cheia. Chegava lá, estava eu e ele só. Só que com o tempo eu comecei a gritar mais alto do que ele, ganhei dele no grito. Aí arrumei mais uns 3 malucos, pronto, a gente incendiava todo lugar que tinha. Um deles chegou lá em cima, o Adriano, está tão quietinho hoje, que saudade do Adriano, que dava uns berros, uns gritão antigamente. Nós éramos assim. Com o passar do tempo a gente vai se esfriando. E sabe o pior, a gente não admite que é esfriamento. A gente começa a dar desculpa. Não, agora eu sou uma pessoa mais equilibrada. Pior, eu sou uma pessoa mais madura. Eu amadureci. De verdade, amadurecer, eu tenho que estar podre, né? Passa um vento, te derruba da árvore. Isso não tem a ver com maturidade. Isso tem a ver com você se acomodar. Conformismo. Você não pode se conformar. Igreja pentecostal sem barulho não é igreja pentecostal. Ah, vão nos chamar, deixe-nos rotular como quiserem. Uma vez fizeram até um tributo para nós, fizeram um louvor, um hino só para os crentes barulhentos, né? Lembra dele? Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer: aquele povo. Aí esses moços modernos não conhecem os hinos dos velhos. Aí fica aí com esses hininhos. Precisamos, é sério, até isso precisamos de vez em quando. Nós estamos aqui para marcar aqui na nossa igreja um culto de antigamente. Eu já cobrei o líder desse culto 2 vezes no privado, agora vou cobrar aqui publicamente. Pastor Elias Chaves, a ideia saiu da cabeça dele. Quando é que nós vamos fazer? Não, senhor. Ele comentou e eu gostei. Falei, vamos fazer o culto de antigamente. Estou esperando aqui o briefing dele, a data para a gente marcar. Nesse culto nós vamos em todo mundo a rigor, como os crentes de 1800 e bolinha. Todas as mulheres virão de vestido, de saia. Todos os homens virão de terno e gravata. Os hinos aqui não vai ser essa coisinha de nhenhenhen. Vai ser hino de Assembleia de Deus de antigamente. Vamos ver a bagaceira que vai virar. Porque as irmãs vão contar os hinos de antigamente, viu, Zela? Arruma aí aquela oliveira verdadeira, Jesus Cristo é. A mocidade vai arrumar um hino do Voz da Verdade. Tem igreja que não está cantando, mas nós ainda cantamos. Um hino bem antigo do Voz da Verdade. Só para ver se a gente se desperta um pouco. Você não pode ficar no culto apenas esperando que alguém venha e dê na sua boca algum tipo de comida. O culto não pode ser um monólogo. Isso aqui é um diálogo. Você fala, Deus escuta, revela ao pregador e o pregador fala. É um ciclo de glória e de bênção. Mas, como eu disse, é natural que com o passar do tempo as coisas se esfriem. Aconteceu com a igreja de Corinto. Quando Paulo descobriu, Paulo enviou uma carta para a igreja de Corinto. E a carta está aqui na nossa mão. E logo no início, olha o que ele começa a dizer: e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria humana. Porque quando Paulo chegou e começou a questionar os crentes da igreja de Corinto, por que tudo aqui mudou? Porque não tem mais barulho, não tem mais língua estranha, não tem mais profecia, não tem mais cura divina. E alguém disse: não, pastor Paulo, você está na Grécia. Você entrou aqui e você começou a falar para nós sobre os epicureus, sobre os estoicos. Nós somos o povo da filosofia. Você veio aqui e nos conquistou por causa da sua palavra de sabedoria humana, de filosofia humana. Olha Paulo repreendendo ele, dizendo assim: quando eu fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras de sabedoria humana, porque nada do que me propus saber entre vós foi senão a Jesus Cristo e este crucificado. Paulo vai dizer aqui que a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras de persuasão, de sabedoria humana. Agora ele revela: mas em demonstração
de espírito. E o espírito aqui está com letra maiúscula. Versículo de número 4. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4. Se o pessoal lá em cima entender, vamos colocar aqui para a gente ler. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito. O que é demonstração? É mostrar. Como é que você mostra o espírito? Só há uma forma: é você atraindo o espírito para o nosso meio. Paulo começou a dizer: quando eu venci os deuses da Grécia, quando eu venci os feiticeiros da Grécia, eu não os venci com palavras de sabedoria humana. Não foi meu anel de formatura, não foi a minha doutrina de advocacia que eu aprendi aos pés do Dr. Gamaliel na escola hebraica. Não foi isso que trouxe sobre vocês a transformação. Quando eu cheguei aqui, eu cheguei orando, eu cheguei expulsando os demônios, eu cheguei fazendo os feiticeiros trazerem no meio da rua as suas fórmulas de encantamento, os seus livros de feitiçaria, e eles queimaram diante de nós. Vocês viram isso? Paulo começou a dizer a eles que a mudança que havia acontecido era porque o Espírito Santo havia entrado no meio do povo. Saíram os espíritos malignos e chegou o Espírito de Deus. Não foi com palavras de sabedoria humana, mas foi em demonstração de espírito e poder. O que é poder? Autoridade, controle. Paulo está dizendo: quando eu cheguei até vocês, vocês se afeiçoaram a mim. Não era pela minha aparência, porque nem aparência ele tinha. Não era porque eu sabia recitar poemas. Vocês se aproximaram de mim porque vocês viram Deus na minha vida. Vocês viram Deus operar nos cultos. Vocês receberam sinais. Se você for caminhando na carta aos Coríntios, vamos chegar no capítulo 12, onde Paulo tem que relembrar aquela igreja sobre os dons do Espírito Santo. Depois de 20 anos, a igreja já tinha perdido todos os dons do Espírito Santo. E aí Paulo vai explicar para cada um deles: existe apenas um Espírito, e este opera em cada um segundo a sua vontade. E Paulo começa a dizer: se vocês buscarem, Ele pode dar para vocês os dons de curar os enfermos. Se vocês buscarem, Ele pode dar para vocês o dom da profecia. Se vocês buscarem, Ele pode dar para vocês os dons de variedade de línguas. Se vocês buscarem, Ele pode dar para vocês o dom da interpretação das línguas. Se vocês buscarem, Ele pode dar para vocês o dom de discernir os espíritos. Se vocês buscarem, Ele pode dar para vocês o dom da sabedoria. Ele pode dar para vocês o dom do conhecimento. Ele pode dar para vocês o dom da fé. Paulo abre um leque para a igreja de Corinto, dizendo: o culto começa na terra, mas ele só começa na terra. Na medida que o culto vai crescendo, como o culto cresce? Uns têm salmos, louvores, e outros têm testemunho, palavra. Louvor e palavra só tem uma finalidade: tirar os crentes da terra e levá-los para as regiões celestiais. E uma vez que estamos nas regiões celestiais, o crente batizado com o Espírito Santo tem na mão a chave. Já expliquei isso uma vez. Essa chave abre um armário que tem 9 prateleiras nele. Em cada prateleira, um dom sobrenatural. Não podemos, como igreja pentecostal carismática, desistimos de buscar os dons do Espírito Santo. Dia desse eu trouxe um pastor aqui, a igreja ficou de queixo caído, pastor Robson. Vocês já viram aquilo? É uma coisa fora do normal. Se fosse uma revelação ou duas, a gente podia até duvidar, né? Ele pode ter procurado em Facebook. Mas como é que uma pessoa revela durante uma hora inteira nomes, tudo? Como pode isso? É bruxaria? Não. Palavra do conhecimento. Existe. Mas por que a gente não vê mais? Ninguém busca. E se busca, não busca na intensidade necessária. Ora, para você receber as coisas de Deus, você tem que se aproximar mais de Deus. Você passa a semana inteira longe dele e vem à igreja só no domingo. Como é que você quer receber alguma coisa? Para receber alguma coisa de Deus tem que haver renúncia, tem que haver entrega.
Você tem que amputar a sua carne, tem que mortificá-la. Porque nós somos seres tricotomos. Assim como Deus é triuno, nós somos tricotomos. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Nós somos corpo, alma e espírito. A nossa parte que toca a Deus é o espírito. A nossa parte que vive na terra é a carne. E a alma é o equilíbrio entre o espírito e a carne. A alma é o palco das nossas emoções. Por que as pessoas de antigamente viam um céu aberto? Simples. Elas passavam mais tempo com o seu espírito na presença de Deus do que com a sua carne no mundo. Se você perguntar como foi a minha infância, ou a nossa adolescência, dos crentes mais velhos, você vai chamar a gente de maluco, de louco, ou de gente santarrona, ou de fanáticos. A gente não ia em campo de bola, a gente não assistia televisão, a gente não ouvia rádio, a gente não ia para shopping center, a gente não ia para lugar nenhum. O que vocês faziam, pastor? Igreja. Fazia o que na igreja? Orava. Orava quanto tempo? 1, 2, 5, 6, 7 horas. E à noite? A gente ia para o meio do mato orar também. E quando vocês não iam para o meio do mato? A gente ia para a casa dos outros orar. Sério, nós respirávamos Deus. Nós buscávamos Deus. Quando a gente se reunia, colocava uma fita cassete para ouvir um pregador pregar. Quando a gente queria ouvir um louvor, naquela época eram poucos os cantores ainda, a música gospel não era como hoje, era meia dúzia de cantores. A gente colocava aqueles discos grandãos e ficávamos ali cultuando. Nós pensávamos em Deus 24 horas por dia. Nós só tínhamos 3 lugares para ir: o trabalho, nossa casa e a igreja. Desses 3 lugares, só um lugar éramos bem recebidos: na igreja. O trabalho a gente era humilhado, em casa a gente era escorraçado. Então só sobrava a igreja. Então nós íamos para a igreja de manhã e fazíamos o quê? Orávamos. Escola dominical, estudávamos a Bíblia. Em casa, o tempo que tínhamos, líamos a Bíblia. Íamos para os congressos em busca de palavra. Não íamos em busca de shows. E é claro que nasceu uma geração forte, uma geração que virou o Brasil do avesso. Temos 60 milhões de evangélicos. Desses, 55 milhões são pentecostais. Desses 55 milhões, só existem nesse número por causa dos nossos velhos pais, que não sabiam ler nem escrever. Mas quando começavam a orar, o céu desabava sobre nós. É possível repetir o passado? É claro que é. Mas de que forma? Tem que começar entre nós. Se não houver entre nós fome, desejo, se não houver entre nós a consciência de que as coisas têm que melhorar, de que nós estamos entrando às vezes por uma via de apatia, Deus não pode nos obrigar a nada. Não é que Ele não pode porque Ele não tem poder, Ele tem todo o poder. Mas o caráter de Deus impede Ele de interferir na nossa vida, a não ser que nós peçamos. Por quê? Porque Ele nos deu livre-arbítrio. O culto pode entrar em uma outra dimensão a qualquer momento. Depende da gente. De que forma? Um dando glória, o outro dando glória, um falando aleluia, o outro. Se começarmos a orar, se começarmos a buscar, se começarmos a clamar, está escrito: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, eu ouvirei do céu, eu sararei a sua terra. Ah, Jesus. Quinta-feira eu estava pregando na cidade de Penha, em Santa Catarina, na festa dos pescadores. Tinha lá umas 10 mil pessoas. E eu vi a alegria daquele povo em juntar 10 mil pessoas. E quando eu tomei o microfone para falar, eu fui bem agressivo. A gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando impaciente. E eu comecei a falar para aquele povo: vocês estão vendo 10 mil pessoas aqui, estão felizes? Deus não. Aí eu fui. A marcha para Jesus do ano passado, 3 milhões de pessoas no centro de São Paulo. Vocês ficaram felizes? O mundo ficou feliz? Deus não. E eu expliquei o motivo. 10 mil pessoas lá em Penha, adorando a Deus. Não tivemos nenhum testemunho da cura de alguém que tivesse com dor de dente. 10 mil pessoas, nenhum sinal. 3 milhões de pessoas marchando para Jesus o ano passado.
não há testemunho de uma única pessoa que se converteu na marcha para Jesus. Do que adianta termos multidões reunidas se nada mais acontece? Quer achar pior? O Brasil tem 220 milhões de habitantes, 60 milhões de crentes. Abaixo da linha do Equador, o Brasil é o maior país cristão. 88% da população brasileira se dizem ser cristãos, evangélicos ou católicos. 88%. Como pode um país que tem 60 milhões de crentes, 55 milhões dizem que falam em línguas, acreditam em anjos, se movimentam no poder do Espírito, como pode esse mesmo país todos os anos assassinar 1 milhão de crianças em aborto? Me diga, como pode um país tão poderoso como o nosso, tantos crentes, tantos católicos, tantos movimentos, e termos os maiores ajuntamentos de drogados do mundo? Apelidos dados por nós aqui, Cracolândias. Eu passei na Cracolândia de São Paulo esses dias, eu fiquei apavorado, parecia que eu estava no meio daquele filme The Walking Dead, um monte de zumbis. Como pode? O maior país cristão abaixo da linha do Equador, vivemos esse tempo de miséria, esse tempo de guerra, corrupção, injustiça. Vocês viram o que fizeram com a menina que pegou o batom e escreveu na estátua, a Débora? Se o Brasil não reclama, se a gente não faz vídeo, se todo mundo não se convulsiona, ela não tinha sido liberta ontem. Liberta não, ela só foi, pelo menos tiraram ela da cadeia, ela foi passar os dias dela com a família dela, mas com tornozeleira eletrônica. 14 anos, e a gente fica quieto. Como é que nós podemos falar que estamos em profundo avivamento se a gente vê o vizinho da gente passando fome e a gente não estende a mão? Como é que possamos falar que nós temos uma igreja poderosa em Orlândia se nós temos conhecimento de que mais de 40 mil pessoas dessa cidade não conhecem Jesus? E se conhecem, é o Jesus histórico, é o Jesus da cruz, pendurado até hoje no peito deles. Eles não têm noção do que é Ele, porque se tivessem noção, obedeceriam Ele como Senhor. Como pode? Tem alguma coisa muito errada acontecendo. Nós não podemos nos filiar à sabedoria humana. Você não pode ficar feliz só de estar numa igreja onde seu pastor fala bem, não erra a língua portuguesa. Não pode ser isso que te atrai a esta igreja. O que te atrai aqui, tem que saber que aqui dentro tem o poder de Deus, demonstração do Espírito. No culto de segunda tem libertação, no culto de domingo tem palavra, no culto de quarta tem ensino, no culto de sábado nossa juventude devia virar essa cidade do avesso. Em outros cultos nossas senhoras deveriam virar essa cidade do avesso. Cada um de nós tem uma grande responsabilidade, porque o que nós recebemos aqui dentro é tão poderoso e é tão forte, que a gente não pode apenas guardar para nós, como se fosse uma pérola escondida dentro de uma ostra. O Evangelho tem que transformar vidas. E como transforma, pastor? A sua mão é o veículo, a sua voz é o veículo. A maior pregação que existe é o testemunho pessoal, é a sua mudança de vida, é a maneira como você lida com os seus problemas, que você lida com as suas mazelas. Quem está de fora está te olhando. Poxa, aquele homem é crente, como é que ele aguenta isso, aguenta aquilo? Eu quero saber como é que ele aguenta. E as pessoas vêm à igreja. Agora, se você age exatamente como age as pessoas que não conhecem Jesus, elas nunca serão atraídas para estar aqui. Seus parentes nunca quererão ser crentes, porque você não tem testemunho de crente. Porque ficamos apenas em filosofia, em sabedoria humana. Paulo está dizendo: se nós não devolvermos ao mundo a demonstração do Espírito e a revelação do poder de Deus através dos sinais, prodígios e maravilhas, o mundo se perderá para sempre. Eu creio que Jesus ainda é o mesmo. Quem acredita que Jesus é o mesmo? Acredita de verdade? Você crê que Ele cura, que Ele batiza com o Espírito Santo, que Ele pode usar você no dom de interpretação de línguas, que Ele pode te dar a palavra do conhecimento? Alguém acredita nisso? Alguém acredita que os anjos estão aqui dentro agora? Sério, você acredita que os anjos estão aqui? Você está aí desse jeito? Você está, nós misturamos o céu com a terra e você não está sentindo nada.
Tem alguma coisa muito errada acontecendo com você. Jesus te trouxe hoje à noite para te dar um puxão de orelha. Ele está te dizendo, está na hora de você desenferrujar. Tem umas criaturas aqui dentro que eu não vou olhar, senão eu entrego elas. Eu acabo entregando. Estão tão geladinhas, tão frias, que se você ficar mais 5 minutos perto da criatura, você pega um resfriado. Meu Deus! É sério. Nós precisamos atrair a atenção de Deus. E precisamos fazer o Espírito Santo se sentir em casa dentro desse ambiente. Quando eu anunciei o Evangelho para vocês, em vários cultos, eu sempre faço questão disso. Precisamos ver o Espírito se mover. Precisamos sentir a graça de Deus entre nós. Precisamos ser tocados de alguma forma. Temos que sair por aquela porta com o coração ardendo, dizendo assim, eu não queria ir embora do culto hoje. Você não pode ficar olhando para o relógio toda hora dizendo que hora que vai acabar isso aqui. A série da Netflix não pode ser mais interessante do que o culto. Deus quer você de volta. E te convido a ficar de pé. Aleluia. Eu quero que você feche seus olhos. Eu quero te convidar a navegar no oceano do Espírito. Letícia vai nos conduzir aqui até a banda chegar. Já pode começar, Letícia.